Olá, tudo bem? Vamos então para mais uma aula, agora falando sobre os anticonvulsivantes. Pois bem, os objetivos então dessa aula de hoje são os seguintes: entender o conceito de epilepsia, o que vem ser a epilepsia do ponto de vista fisiopatológico e o que ela implica. Conhecer os mecanismos fisiopatológicos desta doença, porque somente assim a gente vai entender como é que os fármacos podem agir para reverter essa situação, e conhecer a forma de atuação das moléculas, medicamentos, que evitam as crises convulsivas para quem tem epilepsia. Então vamos tratar dos anticonvulsivantes, um tipo de classe de medicamentos bastante utilizadas e que hoje em dia nós temos uma variabilidade muito grande com relação aos fármacos utilizados para esta finalidade. Então, temos praticamente um grande arsenal terapêutico, muitos fármacos e cada um agindo à sua forma e ao seu jeito, mas todos partindo de um princípio fisiopatológico importante, que é o que desencadeia a epilepsia, ou até mesmo a convulsão, que é o alcance de potenciais de ação de forma repetitiva e desordenada. Lembrando que é diferente de uma ansiedade. Nesse caso, nós temos o alcance de potencial de ação de forma repetitiva e desordenada, o que faz com que órgãos e sistemas sintam essa desordem que vem a acontecer. Então, pela avaliação da estrutura de atividade, nós podemos verificar o uso seguro em diferentes faixas etárias dos fármacos utilizados para a epilepsia. Podemos também ver a ocorrência dos efeitos adversos mais frequentes e esporádicos e as formas de contorná-lo e o impacto que pode trazer na qualidade de vida das pessoas pelo uso dos fármacos, de forma positiva e também negativa, se o fármaco não é o mais indicado para a pessoa em questão. E relacionado à questão anterior, nós temos também como foco permitir que o profissional promova o uso racional dessa classe de medicamentos para que os pacientes tenham sempre os melhores aproveitamentos e também o intuito de capacitar o profissional para opinar em comissões de farmácia terapêutica e entre outros setores também que envolvam o uso desses medicamentos. Daí, então, um ponto importante é diferenciar a epilepsia da convulsão. São a mesma coisa? Não. Convulsão é aquele fenômeno que a gente está acostumado a ver, mas nem todo mundo que tem a convulsão tem epilepsia. A epilepsia é uma desordem patológica no sistema nervoso central, no cérebro, que faz com que a pessoa tenha uma predisposição maior a ter uma crise convulsiva. No caso de uma mera convulsão, a pessoa pode tê-la de diversas formas e não ter a epilepsia. Mas uma vez que a pessoa tem o diagnóstico da epilepsia, esta pessoa tem a previsibilidade de algum momento na vida ter a crise convulsiva. E assim acontecendo, ela precisa então fazer um tratamento para que esta crise convulsiva não aconteça em um certo momento que possa comprometer, inclusive, a sua integridade física, além de outros problemas que a própria manifestação da convulsão pode trazer. E com relação à epilepsia, ela é bem antiga, tão antiga quanto a história da saúde na humanidade. Em 2000 a.C., o Código de Hammurabi, que foi um dos primeiros documentos utilizados para descrever processos de saúde e doença, já citava algo muito semelhante à questão da convulsão e da epilepsia. Nos evangelhos cristãos, nós temos muitas passagens que falam de pessoas que foram curadas desta condição. E em 1857, nós tivemos os primeiros fármacos utilizados para essa finalidade, os brometos, mas que tiveram muitos efeitos, principalmente sobre o sistema respiratório, sendo fatais em alguns casos. Em 1903, no início do século passado, nós tivemos o advento dos barbitúricos, que também foram utilizados, ainda são utilizados em algumas situações. E em 1963, tivemos os
a utilização, né, dos benzodiazepínicos como nitrazepam. E em 1967 para cá tivemos o advento do ácido valproico. E na década de 80 nós tivemos o advento dos novos, como topiramato e gabapentina, que são fármacos que eram utilizados para outras finalidades, mas apresentaram um perfil clínico muito bom para o seu uso na epilepsia. E hoje em dia, né, nós temos muitos avanços, muitos conhecimentos relativos, né, à questão da epilepsia que merecem ser destacados, né? Então a gente precisa sempre manter atualizado. E um dos principais é a classificação dos diferentes tipos de epilepsia que ocorrem. Muitas vezes fica associado à nossa memória aqueles casos de pessoas que têm crises que se debatem com o corpo inteiro. Mas existem outras formas também da epilepsia se manifestar. E é graças aos diversos estudos que foram feitos que hoje nós temos, né, uma classificação com relação aos tipos de epilepsia. Além disso, hoje se sabe também quais os fatores que desencadeiam a epilepsia, além das questões genéticas também. Pode contribuir para a ocorrência de epilepsia nos seres humanos, né, um dano cerebral relacionado ao nascimento. Muitas vezes, né, uma situação de apóxia, né, ou hipóxia no cérebro ao nascer pode levar a um dano cerebral em uma certa região e a pessoa vir desenvolver então a epilepsia, com um espalhamento, né, de potenciais de ação que se tornam irregulares mediante algum estímulo. Outra forma é a anomalia cerebral congênita. As pessoas podem trazer isso, né, no seu código genético e ter aquela região danificada no cérebro, onde também, né, o espalhamento do potencial de ação acaba sendo irregular. Temos então, né, a questão da hereditariedade, né, só reforçando o que foi dito anteriormente. Se há casos na família de pessoas que têm epilepsia, isso pode ocorrer também nos seus descendentes. Temos situações de infecções, tumores e lesões cerebrais. Então, alguns tipos de infecção, como cercose, por exemplo, que é uma infecção que acontece através do consumo de carne de porco que contém, né, um agente parasitário, pode se alojar no cérebro e levar então a um dano naquela região que pode se manifestar em epilepsia. Os tumores também podem crescer e comprometer regiões do cérebro que levam também à questão da epilepsia. E as lesões cerebrais, que pode acontecer com acidente de moto, entre outros acidentes, do qual também pode se tornar permanente aquela lesão e fazer com que o espalhamento de potenciais de ação se tornem irregulares. Também a anomalia em vasos sanguíneos cerebrais, né? Certas pessoas apresentam uma irrigação diferenciada em certos locais do cérebro, o que compromete o funcionamento adequado dos neurônios, levando, inclusive, a manifestação de crises, né, de convulsões e configurando a pessoa como uma pessoa epilética. O uso de drogas de abuso, como álcool também, pode lesar regiões do cérebro e fazer então que a pessoa se torne então uma pessoa predisposta a ter as convulsões, sendo então uma pessoa com epilepsia. Exposição a certos gases tóxicos, né, que é mais uma questão de saúde laboral também. Hoje em dia, com o uso de equipamentos de proteção, tem reduzido bastante a ocorrência desses fenômenos. E situações de hipoglicemia também. Uma hipoglicemia severa pode levar à falta de carboidratos no cérebro, e carboidrato desempenha um papel muito importante, né, no funcionamento energético. E uma falta de energia para o funcionamento de neurônios em uma certa região pode também levar a uma lesão permanente que leve a um quadro de epilepsia. Então nós temos diversas situações, né, que levam a esta condição de a pessoa se tornar com epilepsia. E, como eu disse anteriormente, né, os estudos avançaram e hoje, se a pessoa tem alguma daquelas condições, ela pode saber também que tipo de epilepsia que ela tem. Temos basicamente dois tipos de epilepsia, né, de uma forma geral, um grande grupo. Temos uma epilepsia que é considerada a parcial, que é aquela que não tem perda da consciência, e a generalizada, que geralmente leva à perda da consciência. Em termos práticos, como se manifesta, né, a epilepsia parcial? Ela pode ser considerada simples, né? O que vem a ser a simples, né? Sem o comprometimento da consciência e fisiopatologicamente atinge uma parte do cérebro em específico.
Então são situações em que a pessoa ela não perde a sua consciência e não tem movimentos muito desordenados, né? E é um tipo de epilepsia considerada de forma leve. Nós podemos ter a parcial complexa, que aí já complica um pouco, né? Porque você pode ter comprometimento parcial ou total da consciência. Nesse caso aqui, a consciência pode permanecer um certo tempo, de alguma certa forma, ou você pode completamente desmaiar, né, se desconectar. E tem algumas características, né, como o início, né, de parcial simples, seguido pelo comprometimento da consciência, e com comprometimento de consciência desde o início. Então, ela pode ter formas diferentes de manifestar, mas a característica principal é que, em um determinado momento, seja no início ou durante um processo, né, convulsivante, a consciência será perdida. E temos ainda a parcial, que se mantém a consciência, com ataques secundários tônico-clônicos generalizados. O que seria o tônico-clônico? Tônicos vem de força, clônico, repetição, movimentos repetitivos. É uma forma mais característica que se tem, né, de a pessoa começar a se debater. Mas nesse caso, geralmente, ela não perde a consciência, ela só não tem controle, uma vez que os potenciais de ação estão completamente desordenados. Daí, então, temos o segundo tipo, que é a generalizada. Quais são as características da generalizada, né? Uma das características, né, que acaba acontecendo com a generalizada, né, é a origem em ambos os hemisférios cerebrais, né? Diferente da outra, que é um local isolado. Nesse tipo de epilepsia, ela acontece, né, em dois locais do hemisfério e a manifestação acaba sendo diferenciada, né? O que mais, né, nós temos sobre a generalizada? Os tipos que ela se manifesta. Nós temos, né, a possibilidade de crise de ausência, que é aquele tipo de epilepsia onde a pessoa não tem movimentos bruscos, nem uma coisa que chame atenção, ela apenas se desliga, né? Fica desligada a um certo momento e depois recobra a consciência. Temos também da generalizada o ataque mioclônico, onde há perda da consciência, mas movimentos musculares, mio vem de músculos, né, repetitivos, com a característica de não ter a consciência mantida, né. Daí nas mioclônicas, né, você tem a contração muscular súbita, né, uma parte do corpo ou do corpo todo, né, pode ser de forma isolada ou repetitiva, e outras características, né, que a condicionam nesta condição. E por fim, temos ataque tônico-mioclônica, onde tônico vem de tônus, força, né, onde se tem, né, uma forma bem característica, é uma das formas mais frequentes, né, do qual você tem uma perda abrupta da consciência, contração tônica e depois clônica, muita força sendo feita e depois movimentos repetitivos, né, do qual você tem cialorreia, liberação esficteriana, falta de ar, né, vontade de morder a língua, né, o grito característico de quem começa a ter a crise convulsiva, entre outros. É o tipo que às vezes mais marca, né, as nossas percepções, porque ela realmente é mais drástica em termos assim de performance e de forma como ela se manifesta. Então temos diferentes tipos, né, e obviamente diferentes tipos de medicamentos para tratar desses diferentes modos de manifestação da epilepsia. Daí então, né, temos que pensar, né, como que atuam então os medicamentos no caso da epilepsia. Como eu disse no início desta videoaula, a gênese, a origem da epilepsia, da convulsão, está em alcance de potenciais de ação de forma repetitiva e desordenada. Aqui nós temos um exemplo, né, de um eletroencefalograma que mostra completamente, né, as formas irregulares que se manifesta o potencial de ação, que pode manifestar em crise de ausência, crise tônico-clônica, entre outras tanto. Então, a gênese, a origem do problema é potencial de ação. E se eu dificulto o alcance do potencial de ação, posso fazer com que essas manifestações não sejam perceptíveis em nível fisiológico pela pessoa que detém esta doença. Então, os medicamentos atuam impedindo a repolarização rápida,
num processo semelhante que a gente viu com a ansiedade. Só que na ansiedade, lembrando, os potenciais de ação são alcançados de forma repetitiva e ordenada. Aqui nós temos de uma forma desordenada. E tem uma questão física, clínica, né, presente, que pode ser a lesão, a hipóxia que deixou uma sequela, entre outras características. E pode ser de duas formas. Pode ser, como a gente viu com os benzodiazepínicos, colocando mais cloreto para dentro da célula, certo? Do qual dificulta o potencial de ação, ou impedir a entrada de sódio, porque o sódio não entrando não vai neutralizar a parte de cargas negativas no interior da célula. Então, para a convulsão, nós temos duas possibilidades, com vantagens e desvantagens para cada uma. Aqui um esquema básico, né, mostrando a ação dos benzodiazepínicos, né, e dos barbitúricos, que tem ação semelhante, do qual muda a conformação, né, do receptor GABA, e o GABA, uma vez ligado a ele, né, libera, né, os canais de cloro. Então, os barbitúricos agem de uma forma muito parecida com o benzodiazepínico, porém com uma intensidade maior e pode afetar alguns órgãos, impedindo o perfeito funcionamento de alguns órgãos por dificultar o alcance potencial de ação em doses maiores, como, por exemplo, o sistema respiratório. No passado, se teve muitos casos de pessoas que tiveram depressão respiratória por intoxicação com barbitúricos. Bom, então nós vimos nas aulas passadas as ações envolvendo canais de cloro. Temos outras formas de atuar também e alguns detalhes que devem ser considerados. Então, temos aqui inicialmente uma célula em estado de repouso, onde eu tenho polo positivo fora, polo negativo dentro, célula em estado de repouso. Uma vez que ela recebe algum tipo de estímulo, o que vai acontecer? Cargas positivas vão entrar e vão começar a neutralizar a carga negativa dentro, deixando a célula, então, despolarizada. Uma vez que a célula está despolarizada, ela entra em ação. Bom, daí, para impedir que a célula tenha uma ação excessiva ou até mesmo controle, né, alguns tipos de atividade que estão muito repetitivas, nós vimos nas aulas passadas a questão da entrada de carga negativa via cloreto, do qual a única regulação que existe neste canal é a questão da obstrução física feita pelo receptor GABA. Então, a carga negativa entra e tenta novamente polarizar a célula. Este é, sim, um meio, né, de fazer com que a célula, então, não fique hiperexcitada, descontrolada num processo de convulsão. Mas existe a outra forma, que seria impedir a entrada de carga negativa. Não deixar a carga negativa entrar. Mas, para isso, o que é importante lembrar? Que os canais de carga positiva são algo que a gente chama de voltagem dependente. Ou seja, eles dependem muito dessa diferença de carga que existe entre positivo e negativo para ele ser acionado. E uma das formas de corrigir isso é atuar sobre a questão da voltagem dependência. Ou seja, alguns fármacos fazem com que os portões de sódio, né, fiquem mais tempo fechado. E ficando mais tempo fechado, mais difícil de carga positiva entrar. Então, uma das formas de agir que a gente vai ver na próxima aula é manter os canais de sódio fechados. Porque se ele estiver fechado, não entra carga positiva e a célula então não entra em excitação. E se está vindo estímulo desordenado, aquilo não se manifesta em termos físicos. Ok? Então guardem esta observação, que ele é muito importante para a gente entender
a ação dos fármacos na nossa próxima aula. Ok? Bom, então nós tínhamos como objetivos, conhecer a forma de atuação, então, dos fármacos anticonvulsivantes e também como objetivo, saber as questões fisiopatológicas. Alguns detalhes fundamentais, então, e importantes, que valem ser destacados. Fisiopatologia da epilepsia. Alcance de potenciais de ação repetitivos de forma desordenada. Como que esses potenciais de ação vão acontecer? Despolarização da célula. E como que eles não devem, o que controla eles? Repolarização da célula. Como se repolariza? Coloca carga negativa dentro. Ok? Já vimos inclusive uma classe de medicamentos sobre isso, que são os benzodiazepínicos. Qual seria a outra forma? Não deixar carga positiva entrar. Mudar a percepção dos portões de sódio, mantendo-os mais tempo fechado. Esta é a principal estratégia. Ok? Ficamos por aqui então. Qualquer dúvida, entre em contato. Estamos à disposição. Um forte abraço e até a próxima aula.